E aí galera, beleza? Vamos falar sobre mais uma das especificações de Microprofile, a Metrics. Lembrando que a gente está na versão 3.2 de Microprofile. O Metrics 2.2 teve uma atualização desde a versão 3.1 no Microprofile. Nessa versão eles só voltaram uma das atualizações que eles fizeram na 3.1 para ser retrocompatível, ou seja, eles fizeram a atualização na 2.1 que ficou incompatível, na 2.2 eles só desfizeram a atualização. E por que Metrics é importante nessa parte de microserviço? Sistemas resilientes e confiáveis, a gente precisa ter monitoração. Monitoração para quê? Imagine que você está usando aí um Kubernetes da vida, a gente está monitorando como é que está o uso de CPU, o uso de disco, ou alguns dados de performance da sua aplicação, e ele pode escalar tua aplicação a partir dessas métricas, por exemplo. Ou na parte de negócio, você pode saber quantas chamadas estão sendo feitas, como é que estão alguns dados da tua aplicação e exportar isso num Grafana da vida. A especificação, ela bota para disponibilizar as métricas via API, né, via HTTP REST. O padrão dela está aqui, ó, /metrics, a gente escolhe qual é que é o escopo dele, se é base, application ou dependendo da implementação, e qual é o nome da métrica. Se a gente entrar apenas em /metrics, ele vai listar todas as métricas que estão disponíveis. Se você quiser de algum desses três, base é porque a especificação define algumas métricas que são padrão, que sempre tem que estar, eu vou mostrar mais para frente quais são. Application são os que a gente coloca na aplicação, e daqui são vendor específica da implementação, aí depende de qual framework vocês estão utilizando. Em Java a gente já tem o JMX, né, um padrão que já existia para a gente fazer monitoramento, só que é muito mais complicado de trabalhar do que com HTTP REST. E ele a parte de métricos é bem diferente do Health, porque o Health, resumindo, é para a gente saber se a aplicação está pronta para receber requisição ou se o Kubernetes precisa reiniciar a tua aplicação para ela voltar ao normal. Isso vai estar no vídeo de Health aqui nessa playlist que você está vendo. Então, a gente tem 3 scopes que eu já falei. A base, ela trata algumas métricas referentes a heap, a thread e garbage collector. Basicamente, isso são as obrigatórias. A application e vendor não fui atrás de todas as especificações, as implementações para saber o que é que eles estão disponibilizando. Aqui estão as 6 anotações que estão disponibilizadas nessa parte do Microprofile. Counter, Current, Gauge, Method, Timed and Metric. Isso aí eu vou mostrar no código, vai ficar bem mais fácil de entender. Lembrando que o código vai estar no meu Git, é só vocês baixarem, vai estar tudo documentado lá como é que usa cada uma delas. Então vamos lá para o código. Lembrando que vou fazer um projeto para cada uma das especificações e a gente não está usando nenhuma implementação aqui. Eu estou só baixando a especificação. Tá aqui, ó, Microprofile Metrics API. A gente está também com JAX-RS, CDI e a parte de JSON. Então, eu criei uma classe aqui, minha classe REST, normal, não tem nada, a gente não vai usar, não vou executar, né? Quando a gente está definindo as métricas, ele vai ficar salvo, todas as métricas, num Metric Registry. E vai ter um para cada uma das definições, um para Application, um para Base e um para o Vendor. Então, se você quiser injetar ele, eu vou mostrar mais para frente para usar isso manualmente, só botar o @inject, o padrão é ser o do Application. E se você quiser outro, aqui é o Base, você pode só colocar qual é o tipo que você quer que injete. Então, quais são as anotações aqui que a gente tem disponíveis? Primeiro a gente tem a @counted, que ela serve para contar quantas vezes um método foi chamado. Pode ser um método, aqui eu já coloquei, ó, pode ser um método, pode ser um construtor, ou você colocar na classe. Se você botar na classe, automaticamente ele já bota em todos os métodos dele. Nenhum dos atributos é obrigatório. Quais são os atributos que a gente tem aqui? Ó? Absoluto. Se o nome que a gente está colocando aqui da métrica, ela é absoluta, ou seja, ó, nome do contador, o nome dessa métrica vai ser nome do contador. Se eu não colocar aqui absoluto, ele vai botar o pacote da classe e o nome da classe, ponto,
o nome do contador. O normal é que seja false, né? A gente pode botar uma descrição, um display name dessa métrica. Se ela vai ser reutilizada ou não, o que é ser reutilizada? Ah, eu tenho 3 ou 4 métodos que eu quero que o contador seja o mesmo, a gente bota aqui que vai ser reutilizado como true. A gente pode colocar tags, o padrão é esse aqui, que são a lista de strings, a chave e valor separado pelo igual. E counted não tem um porquê ter métrica, né? Ou unidade, a gente coloca none. Então essa é a primeira aqui que a gente pode colocar, @counted. A outra é concurrent gauge. Nenhum dos atributos também é obrigatório, né? A gente pode botar em método, construtor e classe, e ele mostra quantas chamadas estão em execução desse método naquele momento. Então, se 3 pessoas chamaram aquele método e ainda não foram finalizados, vai retornar 3. À medida que eles vão finalizando a execução do método, ele vai zerando. Se você botar uma métrica com isso e estiver zerada, é porque ninguém está executando aquele método naquele momento. Lembrando que eu botei aqui, ó, numa classe REST, mas não necessariamente essas anotações precisam estar na tua classe REST. Em qualquer classe aí, com CDI, ele vai pegar a execução. Não sei se uma classe Java pura ele vai pegar, eu acho que vai pegar também. Não fez o teste. Temos o gauge aqui, que seria para retornar alguma propriedade específica, assim, eu quero saber, digamos que não tem um base, eu quero saber quanto de memória tem, quantas linhas tem uma tabela, como é que está, sei lá, se a gente está usando o IoT aí, como é que está a temperatura de alguma coisa. Então, assim, é uma unidade de alguma coisa. Aí, nesse caso, é obrigado a gente saber informar a métrica. Esse é o único campo que é obrigatório. Sei lá, o tamanho de arquivo de log. Beleza. A gente tem esse outro aqui, ó, @metric. Nenhum dos atributos é obrigatório também. Ele rastreia como é que está a frequência de chamadas daquele método. Quantas chamadas estão tendo por segundo aqui, que é o padrão dele. Então, à medida que vai entrando, ele vai dividindo pela unidade de tempo, né? Temos @timed. Também a gente coloca em método, construtor e classe. Isso aqui é a maioria deles. A gente está vendo que são para método, construtores e classes. Ele salva várias unidades de qual é o tempo de execução que está daquele método. Vai dizer qual é que é a média, qual é que é o desvio padrão, qual foi o máximo, qual foi o mínimo e como é que está a divisão a partir de faixas. Temos o metric, que aqui a gente pode criar métricas de um jeito um pouco mais fácil, não é baseado simplesmente num método. Como é que seria isso aqui? Eu vou pular essa definição aqui. Eu deixei uns exemplos aqui para ficar bem simples. A gente está injetando aqui uma métrica. Ele registra a métrica se existir com o mesmo nome. Ele vai lançar uma exceção, ou seja, se você definir uma métrica aqui anterior com esse nome, ele vai lançar a exceção. Se não, você fazendo isso aqui, você vai ter uma métrica. Quando é que esse cara aqui vai ser atualizado? Aí fica a cargo da aplicação. Dizer como é que ele vai atualizar esse counter aqui. Outro modo de registrar é a gente criar um método aqui. Eu estou criando um método, essa métrica aqui, hit%. Estou definindo aqui o método, então assim, essa métrica vai ser definida pela divisão desses dois atributos aqui. E aí minha aplicação que tem que se virar para atualizar e a métrica ficar atualizada para ele, né? E o outro modo é a gente injetar a métrica aqui e fazer as chamadas. Aqui eu sempre estou usando counter, né? Mas pode ser um timer da vida. É só pegar quem está na hierarquia dele, ó, de metric. Qualquer um dos metrics a gente conseguiria injetar. Eu botei aqui a lista dos tipos que tem, ó. Metric, timer, counting e Instagram. Então assim, qualquer um deles a gente consegue aqui injetar e utilizar desse modo aqui. E o último modo da gente criar uma métrica é a gente vir aqui manualmente e registrar ela. Eu crio aqui um metadata, dando algumas informações dela, que é o que a gente passa como atributos. Eu crio aqui o tipo específico, também counter, timer, Instagram, e mando registrar. Se ele já tiver uma com o mesmo nome, eu vou tomar uma exceção, mas se você, não, só quero atualizar uma que já existe, ou se não existir eu quero que crie, aí você chama um método específico
é um counter. Então, counter, passo metadata, passo name, ele vai, se já existir, ele atualiza, se não existir, ele cria e retorna para você a instância. Então, assim, é bem tranquilo o modo da gente usar métricas, né, com MicroProfile, basicamente usando anotações. Uma outra boa prática é não tentar botar a métrica em tudo, porque isso vai acabar pesando, vai ser memória que vai ser consumida. E um Prometheus da vida que acaba guardando essas métricas, ele vai acessar aquelas URLs que eu mostrei na apresentação, /metrics, e vai ficar salvando no banco interno dele. Então, diferente do Open Tracing, que a gente manda o tracing lá para o nosso tracer, tipo um Jäger, o Zipkin da vida, nesse caso aqui, o Prometheus ele ficaria buscando as métricas de tempo em tempo, aí depende da configuração como é que ficaria no Prometheus. Então é isso, galera. Se você gostou aí, dá um like no vídeo. Siga o meu canal para ver os outros vídeos aí de MicroProfile. Eu devo estar lançando toda quinta. Vou falar de todas as especificações. E você pode baixar o código no meu Git. Obrigado.